hoje vamos falar sobre a reforma tributária que foi aprovada na Câmara e está sendo analisada no Senado. Ela pode afetar o agronegócio? De que forma? Para trazer essas respostas, eu converso por videoconferência aqui no nosso telão com o Leonardo Hesler, que é mestre em administração e finanças e especialista em direito empresarial e tributário. Bom dia, Leonardo. Obrigada pela presença. Olá, bom dia, Narla, a todos os telespectadores, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar aqui, podendo estar debatendo por um assunto tão importante quanto a reforma tributária. Tivemos, Leonardo, um aumento de 27% no Plano Safra deste ano, o que animou um pouco aí o pessoal do agro. Mas e a reforma tributária? Como é que o setor recebeu a notícia da aprovação na Câmara? Olha, Narla, é inegável que o agronegócio é o motor da economia brasileira, né? Respondendo por cerca de mais de 21% do PIB nacional. Mas existem pontos que merecem uma discussão muito maior, né? A reforma, contudo, também estabelece algumas exceções para o setor e determinados tipos de produtos ou serviços que teriam possibilidades, primeiro, de alíquota reduzida, se fala em até uma redução de 40% dessa alíquota padrão que os novos impostos vão trazer, e isso traria ou tornaria um pouco mais acessível alguns produtos, né? E aí entrariam aí medicamentos, serviços de saúde, educação, e nessa lista agrotóxicos e insumos para o agronegócio, né, que são tidos como essenciais para a atividade. Então, nesse primeiro ponto, a gente pode ver algo como sendo positivo. Existe ainda uma discussão um pouquinho mais acirrada, que deve ser para um novo momento, falando que os agrotóxicos não teriam essa vantagem por serem nocivos à saúde, entrariam num outro tipo. Mas o que importa é que o primeiro texto aprovado traria, sim, essa redução para os agrotóxicos e insumos. Mas essa reforma proposta até agora, como ela está no texto aprovado para a Câmara, na minha opinião, ela parece ignorar um pouco a relevância e a complexidade do setor. Tá? Eu vejo que existe um ponto muito controverso da reforma, que é a possível introdução de um imposto sobre produtos primários e semi-elaborados. É isso que eu ia te perguntar. Essa, então, é uma das principais divergências, a gente pode dizer assim, que é a criação desse imposto nos estados para produtos que são exportados? Eu vejo que esse, de fato, é um ponto que está pegando bastante e tem sido o discurso do setor. Como delineado no artigo 20 do texto, na minha opinião, se implementados, os estados eles poderão vir a instituir primariamente novos impostos. De maneira isolada, né? E incidirá justamente, pelo que você mencionou, sobre os produtos que são exportados, afetando diretamente o agronegócio. E o principal argumento contra esse novo imposto é o fato de ele contradizer diretamente o espírito da reforma tributária, Sim. que seria de simplificar e de desonerar as exportações. Eu sei que a reforma tributária não trata só sobre isso. E como tudo na vida, o texto tem lados positivos, né, e negativos também quando a gente fala de agronegócio. Você poderia dizer para a gente quais seriam os pontos positivos para o pessoal que está em casa, nos assistindo, entender como essa reforma tributária ela pode impactar a nossa vida? Isso voltado, claro, para o agronegócio. Os pontos positivos, quais seriam eles? Eu vejo que assim, a simplificação, né, que vale lembrar que a proposta da reforma, ela prevê a implementação desses dois impostos, né, do IVA e do IBS, unificando vários impostos, e isso desonera, não só para o agro, mas também para outras empresas, desonera algumas taxas que hoje as empresas pagam alto para ter um setor contábil fiscal. Se bem implementado, esse novo imposto, ele vem mesmo a simplificar o sistema tributário, diminuindo essa carga administrativa. E tenho certeza que beneficiaria também o agro. Claro, existe uma complexidade de uma transição que deve ser completada até 2032, e adiciona aí alguns outros níveis de incertezas. Mas, como eu mencionei, existem fatos aí ligados diretamente ao agronegócio, como reduções dessas alíquotas primárias de até 40%, produtos também que vão ser agora mencionados através de leis complementares, que serão produtos que vão constar
na cesta básica que vão ter zeradas essas bases. Ok, isso se torna, certamente, traz um nível de competitividade para o agronegócio frente a outros produtos e gera também uma situação de melhora nessa carga tributária. Mas temos que aguardar, ainda é muito incerto essas mudanças, está muito cru para a gente de fato cravar as alíquotas, se vão ter diminuições ou não. Por enquanto nós só temos esse discurso inicial do governo e essas promessas ao setor do agro que podem ter produtos com as bases zeradas aí dos seus impostos. A gente tem uma discussão que ainda vai começar após o recesso parlamentar no Senado. O texto deve ser aprovado, né? Deve ser votado, na verdade, em meados de outubro. Tem muito chão ainda, mas é mesmo para a gente saber como é que está esse termômetro, né? Como é que o mercado, como é que o setor do agronegócio está vendo a reforma tributária, como ela está sendo aprovada no Congresso Nacional, como ela está sendo discutida no Congresso Nacional. Então, a gente tem os pontos positivos aí, que é a simplificação de alguns impostos, mas a criação de outros que o setor não está vendo como algo positivo, não é isso? Esses seriam, então, os pontos negativos dessa proposta. Exatamente, e é o que o setor vem tendo como discurso para se levar como lobby, juntamente com a indústria, para o Senado. E a tendência, de fato, é que o Senado tenha uma discussão um pouco mais acalorada, olhando mais para o setor, porque, de fato, tem muita representatividade do agronegócio no Senado. Porque é uma preocupação legítima, Narla, de que, vamos supor, esse principal ponto negativo, de que a possibilidade de cada estado criar o seu próprio imposto vai levar a uma complexidade, uma insegurança, em vez de simplificar. Como você disse, o setor é bem representado realmente no Congresso Nacional. Agora, esse texto, ele autoriza 3 dos estados com maior produção agropecuária do país a criar imposto sobre produção de minério de ferro, petróleo e alimentos, por exemplo. Esse imposto desses 3 estados que mais produzem é diferente desse que você está falando sobre a criação de todos os estados? São impostos diferentes, só para a gente entender? São coisas distintas. Tá. Esse texto em cima dos 3 estados maiores produtores é uma legitimidade visando um aumento de competitividade pelo que eles entregam hoje. Essa outra abordagem é, de fato, em cima de produtos primários e semi-elaborados, que trata especificamente ali no artigo 20 desse texto. Então, são 2 pontos que, de fato, a gente precisa observar e precisa ter um debate mais amplo, com maior tempo, para que, de fato, no final das contas, não suba o preço, porque é uma matemática. Eu tenho falado isso, tenho me manifestado nas entrevistas que concedo e também nas consultas aos clientes, principalmente do agro, que se desonera para um lado, vai subir para o outro. Não tem. A reforma, ela é uma matemática. É o cobertor curto, né? Exato. E vindo lá desde aquele texto do arcabouço fiscal. Sim. Porque o governo tem um déficit aí para ser zerado em 2024 e está buscando arrecadações que ontem não tinham. Então, criação de novos impostos é algo que a gente tem que estar muito alerta, principalmente o setor do agro. Porque tem uma representatividade e tem algo muito bom para a economia, que é, no meu ponto de vista, o motor da economia brasileira. Só para a gente finalizar, qual que você acha que é a expectativa do setor em relação à aprovação no Senado? Deve mudar muito o texto? Deve mudar alguma coisa em relação ao que já foi aprovado na Câmara? A expectativa é que sim, é que o agro seja visto talvez como a indústria hoje está sendo vista, porque a indústria ela possui no texto desonerações maiores. E o agro está querendo ter um equilíbrio em relação a isso, pelo motivo maior que eu te falei, que hoje responde por mais de cerca de 21% do PIB nacional. É muito justo. Então, o que é a luta hoje do agro? Desonerar, buscar hoje incentivos maiores. Porque o discurso do ministro Haddad, se você pegar, é de que nos próximos 7 anos, qualquer tratamento tributário diferenciado zere. Ou seja, não vai mais ter incentivo para esse setor. E você desincentivar o setor que mais gera PIB para o país, isso é um tiro, não é nem no pé, é na cabeça. Então, esse é o lobby e o que o setor, de fato, tem que levar. Uma menor complexidade, com maior competitividade frente às exportações e atender também o mercado interno com grande margem.
Verdade, Leonardo. Obrigada. O tema é complexo mesmo, não só parece como é complexo, mas a gente precisa entender porque não afeta só o pessoal do agro, afeta a vida de todo brasileiro. É uma medida realmente extremamente importante que a gente vai ficar de olho. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Deu para entender aí de forma geral como essa reforma vai impactar a nossa vida. Leonardo, obrigada. Muito obrigado, Narla. Sempre que acionado estarei aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e a todos aí, todos os telespectadores também. Bom domingo, boa semana.